Olá! Nesta aula daremos início ao estudo da mecânica dos fluidos. Iremos abordar conceitos de massa específica, pressão e força de empuxo. Como o conteúdo é um pouco extenso, vamos dividi-lo em duas partes. Parte 1. Aqui temos um vídeo de um simulador que demonstra a aplicação do conhecimento de mecânica dos fluidos na construção de uma bomba para retirar água de um poço. O simulador ele pode ser acessado a partir deste link. Iniciaremos o assunto com a definição de fluido. Um fluido, por definição, é qualquer substância que pode escoar. Em geral, um fluido ele adequa-se à forma do recipiente em que está contido. Todos os líquidos e gases são considerados fluidos. Vamos a um exemplo curioso. Ao restaurar vitrais de igrejas antigas, verificou-se que a parte inferior dos vidros tinha adquirido a forma de gota. Porém, esta é uma característica exclusiva de líquidos. Por este motivo, o vidro também é considerado um fluido. Gelo, água e vapor possuem a mesma constituição, mas por que suas formas são tão diferentes? O gelo, assim como os sólidos, possuem uma estrutura cristalina, ou seja, possuem arranjos tridimensionais completamente rígidos, chamados de redes cristalinas. Na figura A, temos a representação da rede cristalina do gelo. A água e o vapor não possuem arranjos ordenados, ou seja, cristalinos, de longo alcance. Isto significa que as interações entre os átomos se restringem às moléculas vizinhas. Na figura B, temos o arranjo dos átomos da água. Em um arranjo cristalino, a estrutura ela se repete durante todo o cristal, mas em um fluido isso não ocorre. Essa diferença entre esses arranjos ela pode ser visualizada comparando as figuras A e B. Massa específica versus densidade. Considere um corpo de massa m e volume v, homogêneo ou não. Um corpo ele é considerado homogêneo se o material de que é feito o corpo é regular, ou seja, todos os pequenos elementos de volume que constituem o corpo são idênticos. Ou seja, todos possuem propriedades físicas e químicas iguais. Define-se massa específica ρ através da relação ΔM dividido por ΔV, onde ΔV é um pequeno elemento de volume do corpo e ΔM a sua massa. De acordo com esta definição, podemos dizer que a massa específica ela é uma propriedade local, portanto, do material em um certo local do corpo. A unidade de massa específica ela é igual à unidade de massa pela unidade de volume, ou seja, quilograma por metro cúbico no sistema internacional. Densidade é definida através da divisão entre a massa do corpo pelo seu volume. Deve-se perceber que a densidade ela considera todo o corpo, ou seja, não leva em consideração se o corpo é ou não homogêneo. Assim como a massa específica, densidade tem unidade quilograma por metro cúbico no sistema internacional. Da forma como foi definida, a densidade é uma espécie de média dos valores de massa específica de todos os locais do corpo. Isto significa que, se o corpo for homogêneo e maciço, a densidade será igual
a massa específica. Abaixo temos as imagens de 3 corpos feitos do mesmo material e de mesma massa. Porém, 2 são ocos. O que se pode afirmar a respeito deles? Figura A. Sendo o corpo maciço, todos os locais do corpo serão idênticos, pois são feitos do mesmo material. Isto significa que o corpo ele é regular. Portanto, a massa específica ρ é igual à densidade D. Já nas figuras B e C, os corpos não são regulares, uma vez que sua constituição se modifica, pois temos uma parte maciça e outra oca. Portanto, a massa específica ρ é diferente da densidade D. Conclusão. A massa específica ela é uma propriedade do material de que é feito o corpo, pois é uma propriedade local, uma propriedade microscópica, enquanto que a densidade é uma propriedade do corpo, propriedade macroscópica. Isto significa que são propriedades completamente diferentes. Observação. Se falarmos em densidade do material, devemos entender que estamos falando da massa específica. Aqui temos uma tabela que apresenta valores de massa específica de alguns materiais. Nela pode-se perceber que a massa específica dos gases varia consideravelmente com a pressão em relação aos líquidos, pois são facilmente comprimidos. Desta tabela, somente temos a obrigação de decorar o valor da densidade, ou seja, da massa específica da água, a pressão de 1 atm e a 20 graus Celsius, que é 0,998 vezes 10 elevado ao cubo quilograma por metro cúbico, no Sistema Internacional de Unidades. Exercício. Um cubo de aresta 8 centímetros é homogêneo, exceto na sua parte central, onde existe uma região oca, na forma de um cilindro, de altura 8 centímetros e área da base de 5 centímetros quadrados, sendo 1.280 gramas a massa do cubo. Determine, letra A densidade do cubo. Letra B, a massa específica da substância que o constitui. Resolução. Letra A. Sabemos que a densidade de um corpo é dada pela divisão entre a massa do cubo e seu volume. Mas por ser um cubo, seu volume é igual à aresta elevado ao cubo. Assim, substituindo os dados do enunciado, teremos que a densidade é igual a 1.280 gramas dividido por 8 centímetros elevado ao cubo. Realizando os cálculos, encontraremos que a densidade do cubo é igual a 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Letra B. Para o cálculo da massa específica, devemos considerar somente a parte maciça. Sendo a parte maciça homogênea, podemos determinar a massa específica como sendo a razão entre a massa do corpo pelo volume da parte maciça. Porém, o volume da parte maciça é igual à diferença entre o volume do cubo e o volume da parte oca, o qual tem a forma de um cilindro. O volume do cilindro pode ser determinado como o produto da área da base do cilindro vezes sua altura. Assim, substituindo os dados do enunciado, teremos que a massa específica é igual a 1.280 gramas dividido pela diferença entre 8 centímetros elevado ao cubo
e 5 centímetros quadrados vezes 8 centímetros. Realizando os cálculos, encontraremos que a massa específica da substância que constitui o cubo é aproximadamente 2,71 grama por centímetros cúbicos. Já era de se esperar que a densidade fosse menor que a massa específica, pois no cálculo da densidade, o volume do corpo é maior que o volume da parte maciça. Pressão. Considere a figura ao lado. Nela temos um fluido onde as moléculas estão em constante estado de vibração. Um pequeno dispositivo, como mostrado nesta figura, ele é colocado em seu interior. Quando as moléculas colidem em uma pequena área, ΔA, exercem uma força de módulo ΔF, perpendicular à superfície de área ΔA. Define-se pressão sobre esta região ΔA como sendo o limite da razão entre o módulo ΔF e ΔA, com ΔA tendendo a zero. A unidade de pressão no sistema internacional é igual à unidade de força, que é Newton, pela unidade de área, que é metro quadrado. Chamaremos esta unidade Newton por metro quadrado de Pascal. Sendo F o módulo da componente da força resultante perpendicular à superfície plana de área A, onde atua, define-se pressão média como a razão entre o módulo de F pela área A. Uma observação. Deve-se perceber que o valor da pressão média não é necessariamente igual à pressão em cada ponto, onde atuam as pequenas forças, pois estas pequenas forças podem ter módulos diferentes, o que significa que a pressão pode variar de ponto a ponto. A pressão média somente será igual à pressão em cada ponto se as pequenas forças possuírem o mesmo módulo. Afinal, qualquer média de valores que não mudam é o próprio valor. Exercício. O paralelepípedo mostrado tem massa de 12 kg. Determine em Newton por centímetro quadrado a pressão exercida sobre a superfície de apoio horizontal, quando o corpo se apoia. Letra A. Sobre a face 1. Letra B. Sobre a face 2. Letra C. Sobre a face 3. Resolução. Considerando que em cada ponto da superfície inferior as forças são uniformes, a pressão na face de apoio é dada pela divisão do módulo da força gravitacional, ou seja, da força peso, pela área da face inferior. Mas a força peso é igual ao produto da massa e a aceleração da gravidade. E a área da superfície é igual ao produto do lado vezes a sua altura. Substituindo os dados do enunciado para cada uma das faces em questão, teremos que, letra A, a pressão na face 1 é igual a 12 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo produto de 10 centímetros e 20 centímetros. Realizando os cálculos, teremos que a pressão exercida pelo paralelepípedo, quando apoiado sobre a face 1, será igual a 0,6 Newton por centímetro quadrado. Letra B. A pressão na face 2 é igual a 12 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo produto de 20 centímetros e 30 centímetros. Realizando os cálculos, teremos que a pressão exercida pelo paralelepípedo, quando apoiado sobre a face 2,
será igual a 0,2 newton por centímetro quadrado. Letra C. A pressão na face 3 é igual a 12 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo produto de 10 centímetros e 30 centímetros. Realizando os cálculos, teremos que a pressão exercida pelo paralelepípedo, quando apoiado sobre a face 3, será igual a 0,4 newton por centímetro quadrado. Fluidos em repouso. Ao lado, temos um fluido, onde destacamos um corpo imaginário com forma cilíndrica, para facilitar, constituído do mesmo material do fluido em repouso. Adotamos um sistema de referência na vertical e orientado para cima, com origem na superfície de separação entre o fluido e o meio externo. Neste corpo fictício, temos representado a força peso, PC, vertical e para baixo, a força resultante F1, exercida pelas moléculas do fluido ao colidirem na face superior do cilindro, a qual é vertical e para baixo, e a resultante F2, exercida pelas moléculas do fluido ao colidirem na face inferior do cilindro, a qual é vertical e para cima. Como estamos interessados somente nas forças verticais, não foram representadas as forças horizontais, exercidas pelo fluido sobre o cilindro. Além disso, elas se anulam. Como o fluido está em equilíbrio, este corpo também estará, pois faz parte do fluido. Sendo assim, de acordo com a segunda lei de Newton, a soma das forças que atuam sobre ele deve ser igual a zero. Portanto, vetorialmente, temos que F1 mais F2 mais PC é igual a zero. Retirando o símbolo de vetor e utilizando o referencial, temos que o negativo do módulo de F1 mais o módulo de F2 menos o módulo do peso do cilindro, que é igual a zero. Utilizando a definição de pressão, F1 é igual a P1 vezes A e F2 é igual a P2 vezes A. Então, teremos que menos P1 vezes A mais P2 vezes A menos a massa vezes a aceleração da gravidade é igual a zero. Utilizando a definição de massa específica, temos que massa é igual a massa específica vezes o volume, onde o volume é igual à área da base do cilindro vezes a sua altura, que é igual a y1 menos y2. Assim, a equação anterior fica menos P1 vezes A mais P2 vezes A menos o produto da massa vezes a massa específica vezes A vezes o desnível y1 menos y2 é igual a zero. Simplificando a expressão pela área e isolando a pressão 2 na base inferior, temos que a pressão total, ou seja, a pressão absoluta, na face inferior, é, portanto, igual à pressão em um ponto superior mais a pressão da camada de fluido que existe entre os dois pontos, que é igual ao produto da massa específica, do módulo da aceleração da gravidade e do desnível H entre os dois pontos. Perceba que o desnível H é igual a y1 menos y2. Esta expressão é conhecida como o teorema de Stevin e somente pode ser utilizada se os pontos 1 e 2 se encontrarem dentro do mesmo fluido em repouso. Quando o ponto 1 estiver na superfície de separação do fluido com a atmosfera, P1 será representado por P0, que é a pressão que a camada de ar da atmosfera exerce sobre o fluido.
E y1 menos y2, que é igual a h, será a profundidade do ponto 2 em relação à superfície de separação. Assim, para um ponto qualquer abaixo da superfície de separação, teremos que a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais o produto de ρ vezes G vezes H. A pressão em um ponto do fluido em equilíbrio estático depende da profundidade desse ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. Veja pela equação que se o ponto 2 estiver na superfície de separação, a profundidade h é zero. Assim, pela expressão, teremos que P é igual a P0, como era de se esperar. Uma observação. A equação anterior ela permanece válida para qualquer que seja a forma do recipiente. A pressão ela também permanece constante para qualquer ponto contido no plano horizontal no interior do fluido. Define-se aqui pressão manométrica como a diferença entre a pressão total e a pressão atmosférica. Medindo a pressão. Barômetro de mercúrio. Barômetro é qualquer dispositivo utilizado para medir pressão atmosférica. A experiência de Torricelli para inventar o barômetro consiste no seguinte: encher um tubo com mercúrio e tapar com uma rolha. Colocar um pouco de mercúrio em um recipiente maior, inserir a extremidade do tubo com a rolha verticalmente dentro do recipiente, retirar a rolha, medir em centímetro a altura da coluna de mercúrio dentro do tubo. Devido à grande densidade do mercúrio, Torricelli pôde assumir que acima da parte visível no mercúrio não havia partículas suspensas, ou seja, era vácuo. Portanto, considerou que a pressão exercida nesta superfície de separação é igual a zero. Como os pontos A fora do tubo e B dentro do tubo se encontram no mercúrio e no mesmo nível, devem ter a mesma pressão, sendo igual à pressão atmosférica, pois sobre o ponto A temos o ar da atmosfera. Utilizando o teorema de Stevin entre os pontos B e um ponto na superfície de separação entre o mercúrio e o vácuo, dentro do tubo, temos que a pressão atmosférica é igual a ρ vezes a gravidade vezes o desnível H. Podemos agora substituir os valores da massa específica do mercúrio, da aceleração da gravidade e do desnível H medido por Torricelli, que foi igual a 76 centímetros. Torricelli encontrou que a pressão exercida por uma camada de atmosfera vale 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Devido à importância do experimento de Torricelli, novas unidades de pressão são comumente utilizadas, que são uma atmosfera igual a 1,01 vezes 10 à quinta Pascal, que é igual a 760 torr, torr de Torricelli, que significa milímetro de mercúrio, devido ao seu experimento utilizar mercúrio. À medida que subimos uma montanha, a camada da atmosfera sobre nós diminui. Isto significa que a pressão também deve diminuir, como pode ser confirmado pela análise da tabela. Manômetro de tubo aberto. Um manômetro ele é um dispositivo utilizado para medir a pressão manométrica de um gás. Aqui ao lado temos uma representação de um manômetro de tubo aberto. Sendo a pressão manométrica igual à diferença entre a pressão absoluta, ou seja, a pressão total, e a pressão atmosférica.
Ao aplicar o teorema de Stevin ao manômetro, temos que a pressão do gás na superfície de separação do fluido, que é igual à pressão no nível 2, dentro do fluido, é igual à pressão no nível 1, mais a pressão exercida pela camada de fluido entre os dois níveis, que é igual ao produto da massa específica do fluido, a aceleração da gravidade e o desnível H, onde o nível 1, a pressão exercida, é a pressão das moléculas da atmosfera. Rearranjando a expressão, teremos que a pressão manométrica, que é igual à diferença entre a pressão exercida pelo gás e a pressão atmosférica, é igual ao produto da massa específica do fluido, a aceleração da gravidade e o desnível H. Exercício. A figura mostra como 3 líquidos immiscíveis de densidades diferentes se dispõem num tubo em U, sendo dadas as massas específicas ρ1 igual a 0,4 gramas por centímetro cúbico e ρ3 igual a 2,5 gramas por centímetro cúbico. Determine a massa específica ρ2. Resolução. Considerando fluidos homogêneos, as massas específicas são iguais à densidade. Como o teorema de Stevin somente se aplica entre dois pontos que se encontram no mesmo fluido, destacamos na figura alguns pontos que se encontram nas superfícies de separação entre os meios e pontos que se encontram imersos no mesmo fluido e a mesma profundidade, pois têm a mesma pressão. Estando os pontos C e D no mesmo fluido e a mesma profundidade, podemos escrever que a pressão em C é igual à pressão em D. Substituindo a pressão em C e D, utilizando o teorema de Stevin, entre os pontos B e C e entre os pontos D e E, temos que a pressão em B mais o produto da massa específica no meio 2, a aceleração da gravidade e o desnível entre C e B é igual à pressão em E mais o produto da massa específica no meio 3, a aceleração da gravidade e o desnível entre D e E. Utilizando novamente o teorema de Stevin, entre os pontos B e A, e lembrando que as pressões nos pontos A e E são iguais à pressão da atmosfera, temos que a pressão atmosférica mais o produto da massa específica no meio 1, da gravidade e do desnível entre A e B, mais o produto da massa específica no meio 2, da aceleração da gravidade e do desnível entre C e B, é igual à pressão atmosférica mais o produto da massa específica no meio 3, da aceleração da gravidade e do desnível entre D e E. Simplificando a expressão pela pressão atmosférica e, posteriormente, pela aceleração da gravidade, teremos que o produto da massa específica no meio 1 e o desnível entre A e B, mais o produto da massa específica no meio 2 e o desnível entre B e C, é igual ao produto entre a massa específica do meio 3 e o desnível entre D e E. Substituindo os dados do enunciado, teremos que 0,4 gramas por centímetro cúbico vezes 7 centímetros, mais a massa específica 2, vezes 2 centímetros, é igual a 2,5 gramas por centímetro cúbico, vezes 5 centímetros. Realizando os cálculos, encontraremos que a massa específica do meio 2 é igual a 4,85 gramas por centímetro cúbico.
Exercício. Que pressão manométrica uma máquina deve produzir para sugar lama com uma massa específica de 1.800 kg por metro cúbico através de um tubo e fazê-la subir 1,5 metros? Resolução. Devemos lembrar que a pressão manométrica é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Agora, considerando um tubo aberto preenchido com lama em repouso até uma altura de 1,5 metros e aberto em sua base inferior, teremos que a pressão absoluta na base superior do tubo pode ser calculada pelo teorema de Stevin, ou seja, a pressão num ponto inferior é igual à pressão num ponto superior mais a pressão devido à camada de fluido entre esses dois pontos, que é dado pela massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes o desnível H entre esses dois pontos. Devemos ter a atenção de que a máquina vai sugar a lâmina da base inferior com uma pressão igual à da pressão atmosférica para a base superior, com pressão P menor que a da pressão atmosférica. Portanto, a pressão atmosférica, que é a pressão no ponto 2 inferior, é igual à pressão P no ponto superior, que seria equivalente ao ponto 1, mais o ρ da lama, vezes a gravidade, vezes a altura. Isolando a diferença entre P e a pressão atmosférica, teremos que P menos a pressão atmosférica é igual ao negativo do produto entre a massa específica, a gravidade e o desnível H. Essa diferença, P menos a pressão atmosférica, é chamada de pressão manométrica. Portanto, a pressão manométrica é igual a menos ρ vezes G vezes H. Substituindo os dados do enunciado, teremos que a pressão manométrica é igual a menos 1.800 kg por metro cúbico, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 1,5 metros. Realizando os cálculos, encontraremos que a pressão manométrica é igual a menos 0,26460 vezes 10 à quinta Pascal. O sinal negativo é para indicar que a pressão exercida pela bomba é menor do que a pressão atmosférica. Princípio de Pascal, prensa hidráulica. O princípio de Pascal afirma que, se em um determinado ponto dentro do fluido ocorrer uma variação de pressão, qualquer outro ponto dentro do fluido também sofrerá a mesma variação de pressão. Este princípio ele é muito utilizado na operação de uma prensa hidráulica, como na imagem ao lado. Pelo teorema de Stevin, a pressão em um ponto 2 inferior é igual à pressão no ponto 1 superior mais o produto de ρ vezes G vezes H. Se o fluido for incompressível, o desnível H entre os dois pontos ele é constante. E ao aplicar uma força F1 ao lado direito, a pressão em todos os pontos do fluido pode ser diferente. Se aplicarmos o teorema de Stevin novamente, teremos que a nova pressão, P2, é igual à nova pressão P1 mais o produto de ρ vezes G vezes H, que é uma constante. Realizando uma subtração entre as duas expressões, encontraremos que a variação da pressão em um ponto qualquer, ponto 2, dentro do fluido, após a aplicação da força F1, será igual à variação da pressão em um ponto 1, o que confirma o princípio de Pascal. Como a força ela causa uma diferença de pressão, podemos escrever que a variação dessa pressão, devido a essa força, é igual ao módulo da força dividido pela área.
Assim, de acordo com o princípio de Pascal, podemos escrever que a razão entre o módulo da força F2, que surgirá na base do êmbolo 2, e a área da base do êmbolo 2 deve ser igual à razão entre o módulo da força F1, aplicada ao êmbolo 1, e a área da base do êmbolo 1. Sendo o fluido incompressível, se o êmbolo 1 desce, o êmbolo 2 sobe. Isto significa que as forças F1 e F2 têm sentidos opostos. Mas em uma compressão, o volume deslocado pelo fluido na entrada deve ser igual ao volume deslocado na saída, uma vez que o fluido é incompressível. Como as câmaras da entrada e da saída têm a forma de um cilindro, podemos dizer então que os produtos das áreas da base e o deslocamento entre a entrada e a saída são iguais. A partir desta relação e da relação anterior, podemos escrever que a razão entre os módulos das forças em cada extremidade é igual à razão entre as áreas de cada extremidade, e também que a razão entre as áreas em cada extremidade é igual à razão entre os inversos dos deslocamentos dos êmbolos em cada extremidade. Resolvendo o sistema entre essas duas expressões, encontramos que a razão entre os módulos das forças deve ser igual à razão entre os deslocamentos dos êmbolos em cada extremidade. Isto significa que, ao aplicar uma força F1 em uma região de área A1, como mostrado na figura superior, causando um deslocamento H1, implicará no surgimento de uma força F2 em uma região de área A2, causando um deslocamento H2. Este é o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico. Ao lado, temos um vídeo de um elevador hidráulico, produzido com o auxílio de um simulador. Para entender melhor o funcionamento do elevador hidráulico, você pode acessar o simulador a partir deste link. Exercício. Um êmbolo com seção reta azinho é usado em uma prensa hidráulica para exercer uma pequena força de módulo F sobre um líquido que está em contato, através de um tubo de ligação, com um êmbolo maior de seção reta azão, conforme figura. Letra A. Qual é o módulo da força F que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio? Letra B. Se os diâmetros dos êmbolos são 3,80 centímetros e 53 centímetros, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para equilibrar a força de 30 kN aplicada ao êmbolo maior? Resolução. Letra A. Aplicando o princípio de Pascal, temos que a variação da pressão na base dos dois êmbolos devem ser iguais. Mas a variação da pressão em cada êmbolo está relacionada a uma força. Assim, as divisões entre os módulos da força pela área em cada êmbolo devem ser iguais. Ou seja, o módulo da força F dividido por A deve ser igual ao módulo de F dividido por A. Isolando F, teremos que o módulo de F, que deve ser aplicado ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio, é dado pela razão entre as áreas dos êmbolos maior e menor, multiplicado pelo módulo da força que atua no êmbolo menor, F. Letra B. Isolando o F na expressão anterior, temos que
Fzinho é igual a Azinho dividido por Azão vezes Fzão. Mas tendo os êmbolos esquerdo e direito formas circulares, temos que suas áreas podem ser calculadas pelo produto de π vezes o raio ao quadrado. Porém, no enunciado foi fornecido o diâmetro e não o raio, mas sabemos que o raio é igual a metade do diâmetro. Simplificando a expressão, o módulo de Fzinho será igual à razão entre os quadrados dos diâmetros menor e maior, multiplicado pelo módulo da força maior. Substituindo os dados do enunciado, teremos que o módulo de Fzinho é igual à razão entre os quadrados de 3,8 centímetros e 53 centímetros, vezes 30 quilonewtons. Perceba que não é necessário transformar centímetro para metro, já que esta unidade será cancelada na expressão. Realizando os cálculos, encontraremos que o módulo de Fzinho é aproximadamente 0,1542 quilonewtons. Este resultado mostra que a força aplicada ao êmbolo menor para equilibrar o êmbolo maior é muito inferior à força produzida no êmbolo maior. Neste momento, encerramos nossa aula. Retornaremos mais tarde para a segunda parte. Até mais!